Signo de Câncer, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Esta leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque isso me ajuda muito. E também o YouTube entende que o vídeo tem relevância, distribui para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Então vamos lá, neste canal eu misturo constelação familiar, aqui tem uma bandeja com água, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente, o símbolo do signo de Câncer, além de alguns oráculos, baralhos, runas. Fundo do deck, uau, comemoração, 3 de copas. Fundo do deck é o que resume a leitura, a gente já vai ao longo da leitura entender. Antes de tudo, eu peço a autorização para entrar na egrégora de vocês, acessar as energias, o inconsciente de vocês. No começo da leitura, a gente traz algumas dificuldades, alguns bloqueios, para entender o que a gente precisa fazer para melhorar essa situação. Na sequência do 3 de copas, que é a carta da comemoração, que é a carta assim, de acordos, de prazer também, né? De comemoração, de paz interior, de otimismo, de solução de obstáculos, é festejar aqui, solução de obstáculos. A gente tem na sequência o 4 de paus. O 4 de paus também fala de paz, de harmonia, mas ele fala também de alianças. Então é a aliança, a ajuda de outras pessoas para que você consiga vencer os seus obstáculos. É uma fase assim de reorganização, de administração dos obstáculos. Uau! E na sequência, a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela fala assim de um bem-estar material, de realização, de, sabe, manter tudo sob controle, principalmente na parte financeira. As coisas estão começando a melhorar, então, para o canceriano. E olha, chegou minha assistente, né, Berenice? E tem aí, logo mais, chegando na vida do canceriano, um amor, o 2 de copas. E essa carta é uma carta, assim, de sinceridade. É uma carta, sabe, de uma pessoa sincera, uma pessoa que tem os mesmos objetivos, de novas perspectivas, novos caminhos positivos, de união. Só que para chegar nesse 2 de copas, tem que passar primeiro por uma autoestima. Então, verifique aí se tem algum ponto em você que precisa ser trabalhado para que esse amor chegue, para que essa união chegue. Vem para cá, meu amor, para não ficar na frente aqui, tá bom? Deita aqui, deita, pode deitar. Oh, isso, sem instruir aqui, isso. Na sequência, a gente tem aqui o 7 de paus. O 7 de paus é uma carta assim de vantagens, de vitórias, mas ao mesmo tempo, repare a posição do bastão, ele está se defendendo de alguma coisa. Fala que os obstáculos eles são superáveis, você vai conseguir superar, mas assim, você precisa enfrentar. O que será que o canceriano precisa enfrentar? Na sequência, a gente vai clarificar essa carta aqui para entender assim, o que você está brigando, o que você está precisando enfrentar, é algo interno, é algo externo, para que essa união, esse amor venha, essa cooperação, superação de obstáculos, dinheiro. O que é esse 7 de paus aqui? Depende da sua ação. Aí na sequência saiu o arcano maior, os enamorados, é uma carta que fala de dilema. Eu tenho que escolher alguma coisa, mas eu estou num dilema. Oi, filha, desculpa. Que dilema é esse? Que dilema é esse do
é assim, que caminho que eu vou escolher, né? É uma carta do livre-arbítrio aqui, os enamorados. Ó, então tá. Tem questões internas, pelo que me parece aqui na sequência de cartas, tá? Ok. Sai o valete de espadas. O valete ou pajem de espadas é uma carta de imaturidade. É uma carta muito jovem. Então, pode ter uma imaturidade do canceriano ou da pessoa com o qual o canceriano está envolvido, trabalhando, se relacionando, adapte a sua realidade. Você pode também complementar a leitura com o seu signo complementar oposto, que no caso aqui é Capricórnio, com o seu signo solar, lunar ascendente, com a sua Vênus. O valete de espadas é uma carta que também fala, além de maturidade, ela fala de enganos, de equívocos, de não ter a visão completa das coisas e tomar atitudes inadequadas. Então, eu estou num dilema aqui, mas eu não estou com a visão completa. É uma carta, o pajem, é uma carta de maturidade, é uma carta que fala que você está com pouca visão das coisas. E fala de intrigas. Então, cuidado para não julgar, né, não entrar assim num caminho sem progresso, uma futilidade, porque tem uma visão estreita dos fatos. É isso que preocupa aqui. Pode ficar, Berenice, desde que você não fique se mexendo muito. E olha que coisa, né? E aí sai na sequência a carta da angústia, que é o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta... Chegou outro. É uma carta de aflição, de angústia. Eu sou atormentada, inclusive, nos meus sono. Então, a pessoa às vezes nem consegue dormir. Eu vou colocar aqui o mental. Então, tem alguma coisa afligindo muito o canceriano, uma preocupação. Claro que para cada um vai ser uma situação, adeque a sua realidade, mas tem algo interno, alguma preocupação, algum desespero. Então, assim, aqui fala de perdas irreparáveis, de abandono de projetos, de discórdia, de sofrimento. Eu já vou clarificar aqui para entender o que está acontecendo aí E aí vem a torre. A torre é o seguinte, você construiu, torre sempre emocional, tá? Você construiu alguma ideia, algum projeto, uma situação numa base, num terreno que não é firme, que não é sólido. E aí vem os raios da verdade e isso despenca. Despenca. Né? A torre é um momento assim, de muito sofrimento para o canceriano, para as pessoas que, né, quando sai essa carta, assim, só que você precisa enfrentar isso. Se você enfrentar isso, você evita. Nossa, me deu uma dor de cabeça. Agora, se você fica na angústia, sabe? Você tá você não tá enxergando as coisas como um todo. Na sequência aqui, a gente tem o julgamento. O julgamento, ele fala de julgar mesmo, né? Como se fosse um tribunal, digamos assim. Mas é uma carta que ao mesmo tempo fala de mudança, de metamorfose, de transcender os obstáculos. E indica, sim, que eu preciso mudar de planos, eu preciso renovar, eu preciso... Existe uma tendência de novos caminhos, de novas oportunidades. Mas tem uma coisa interessante nessa carta. Tá vendo os mortos levantando aqui da tumba? O que simboliza isso? Os ancestrais. Talvez você esteja repetindo um padrão ancestral, não está se dando conta disso, porque já está automatizado em você, e aí você entra nessa dor. Na sequência, olha que lindo aqui, ai, como o divino é maravilhoso. Deixa eu só colocar aqui. Netuno representa o Poseidon, deus dos mares, traz as emoções do fundo do mar, representa as profundezas das emoções, e representa também o inconsciente coletivo ancestral. Lembra que tem os mortos aqui nessa carta? Então, você pode estar honrando esses padrões, essa dor, e não está conseguindo sair disso. Mas olha que lindo que na sequência sai a carta da estrela. Esse arcano maior aqui é um dos que eu mais gosto. Ela fala de esperança. Mas não é essa esperança de esperar.
Ah, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Tudo bem, mas você está sentado esperando ou você está agindo? Reze. Mas enquanto reza, a gente trabalha. Né? Porque a espiritualidade, eles podem até nos ajudar, mas eles não podem fazer a nossa parte. Porque senão a gente perde o aprendizado. E a estrela, no outro tarô aqui, ela tem um desenho diferente, em que ela abre a caixa de Pandora. Pandora traz todas as dores humanas. Sofrimento, raiva, dor, miséria, fome, todos os sofrimentos humanos. E junto, na caixa de Pandora, vem a estrela, que é a esperança. E a esperança de uma modificação. Mas essa modificação, ela só acontece quando eu trabalho essas dores, quando eu trabalho as questões internas. Então, existe uma esperança, existe uma libertação, existe uma paz, desde que eu reconstrua padrões antigos, né? Então, eu tenho que trabalhar no caminho de prosperidade, no caminho de alegria. As forças superiores, o divino, está ajudando. Porém, o que eu preciso fazer a minha parte para superar esses obstáculos? Que são as minhas questões internas, meus medos, tristezas, mágoa, angústia. Então, isso é importante ser trabalhado. Vamos clarificar aqui para entender que briga é essa, se é uma briga interna, se é externa, se você está projetando nos outros, quais emoções são essas, o que está lá dentro do canceriano que precisa ser transformado, trabalhado, para que se chegue nessa estrela e nesse 3 de copas, que é essa comemoração, ok? Vamos lá, Berenice, desce agora que eu preciso da minha mãozinha, princesa. Tem que ter uma perseverança, né? O Cavaleiro de Ouros é perseverança. Eu já vou tirar uma carta para o aprendizado, para os bloqueios, mas vamos primeiro clarificar essas cartas. Que dor é essa? Do que o canceriano está brigando internamente? Canceriano tem uma característica, assim, de guardar mágoa, né? Só que me mostra aqui que você não está com uma visão completa das coisas. Existe aí um julgamento. Talvez você esteja julgando as pessoas, julgando, né? Mas vai vir a torre. Vamos evitar essa torre aqui. Vamos tentar entender o que está errado. Você está aqui fala de livre-arbítrio, mas você está conseguindo julgar corretamente? Fala que não, que você está com uma visão limitada das coisas. Aí você entra numa angústia. Me vem muito um padrão de infância. Vou colocar aqui a criança. Antes de eu tirar esse oráculo aqui, esse tarô, quais são as crenças, pensamentos e bloqueios do canceriano que precisam ser trabalhados? Uma carta, por favor. Pedra da iluminação, esclarecimento, autoconhecimento. Terapia, né, gente? Não tem como. Compreensão mais profunda e divina do mundo e a energia do Criador. Então, se conecte com o Criador. Vou colocar a energia do Criador. Mas fala de autoconhecimento, a pedra da iluminação. É a iluminação interna. Então, tudo isso está acontecendo, seja o que estiver acontecendo na sua vida, porque para cada um vai ser uma situação, já que nós estamos numa leitura coletiva. Mas tudo isso que está acontecendo, olhe com bons olhos, porque faz parte do seu processo evolutivo. Vamos tentar entender quais são as emoções, quais são as dores, brigas internas que o canceriano está lutando internamente neste momento. Clarificando, por favor, as cartas de 7 de paus, enamorados, valete de espadas, 9 de espadas, a torre e julgamento. Clarificando, por favor, que emoção, que sentimento, que questão é essa? Ó, controle. Trabalhar o seu controle. O controle, ele só existe, paciência. O controle, ele só existe normalmente em pessoas com uma situação que a gente chama de codependência. O que é a codependência emocional? Às vezes nós somos criados por pais narcisistas, por exemplo, né? E aí a gente tem uma certa dificuldade em soltar
as coisas. Por que a gente tem dificuldade em soltar? Porque era muito sofrido. Era muito sofrido o momento em que a gente vivia com essas pessoas. Pode ser um relacionamento tóxico, narcisista também. E aí eu crio uma personalidade, uma persona de controle, eu tento controlar tudo para que nada saia do meu controle, para evitar sofrimento. Então tem bastante dor, bastante dor. Eu vou colocar até esse aqui, ó, para representar a dor. Então é trabalhar o seu controle, trabalhar a paciência também. Vamos ver o que mais. O que o canceriano? Silenciar. Nesse silêncio você vai meditar, entrar em contato com você mesmo, reavaliar as suas questões, olhar para a sua parte da responsabilidade. Porque quando a gente fica só acusando o outro, ou ajudando querendo o outro, a gente não olha para si. Você está preso num condicionamento. Então, às vezes é um condicionamento de pensamento, uma forma de pensar, e que não consigo sair disso. Para cada um vai ser uma coisa, né? Às vezes você fica lá naquele looping de angústia aqui nesse 9 de espadas, numa imaturidade, num julgamento com as pessoas, quando não está conseguindo olhar para dentro. Eu entendi aqui que o oráculo não vai me abrir, olha, esse sentimento. Por quê? Porque são várias pessoas. Vamos tentar mais uma carta. Olha, é isso mesmo, existem várias possibilidades. E às vezes aqui o valete me mostra, o valete de espadas, que você está com uma visão imatura e estreita. Imatura no sentido assim, de estreita, né? Eu só estou enxergando um ângulo. Existem outras possibilidades, eu não estou vendo isso. Então, existem outras possibilidades, né? Ai, fulano ficou bravo comigo. Por que será? O que passou pela cabeça da pessoa? Mas você já julga, já fecha, já... tem um olhar estreito, um olhar unilateral, muitas vezes. Qual o aprendizado para o signo de Câncer? Uma carta, por favor. Qual o aprendizado para o signo de Câncer? Sai aqui, o 8 de paus, o valete de paus e o 5 de ouros. Bom, o 5 de ouros, ele fala de prejuízo, de desperdício, de afastamento, desperdício de planos, de ações, de matéria, de ganha-pão, de dinheiro. É uma perda de poder, sabe? A carta da humilhação. Mas também essa carta mostra que a saída está em você. Você consegue sair dessa situação. Um outro aprendizado, valete e 8 de paus. O valete é uma carta jovem, né? Então é uma carta que pede devoção, sinceridade, dedicação. E assim, uma dedicação com... seja o que for, com um projeto, uma amizade, para que tenha um futuro. Você consegue sair disso. Na sequência, o 8 de paus. O 8 de paus é término, é uma renovação. São novos caminhos, é uma transformação. Então, qual é o aprendizado? Aprender na dor, infelizmente, né? Seja ela nas áreas em que forem. Se dedicar à mudança. E aqui fala de um novo ciclo, de uma transformação, de uma mudança. Então, o aprendizado é transformar. Então, essas coisas estão acontecendo para que você consiga transformar algumas coisas que estão aí dentro da sua psique, dentro do seu coração. Às vezes, você está preso a um sofrimento, está colocando todo mundo no mesmo balaio, digamos assim, né? Energia do bloqueio para os signos de Câncer. Olha só que interessante. O 9 de ouros, ó, eu tô tirando o bloqueio. O 9 de ouros é uma carta que fala de conforto, de segurança, mas tá no bloqueio. Tá sem a segurança, sem estabilidade, sem equilíbrio.
E o enforcado? O enforcado é uma carta de bloqueio, é um arcano maior, né? É uma carta... Tem gente que não gosta do enforcado, eu gosto. Porque é uma carta assim, apesar de falar de dificuldade, de sacrifício, de impossibilidades, ao mesmo tempo é uma carta que através das dificuldades a pessoa consegue buscar o que antes parecia impossível. É como se ela precisasse conduzir a situação por um novo olhar. Tá vendo que ele não tá enforcado, ele tá dependurado. Ele consegue soltar as pernas ali. Claro que ele consegue. Ele não tá preso pelo pescoço. Então, ele só tá olhando o mundo por uma outra forma. É necessário olhar o mundo de uma outra forma. E às vezes você tá preso a condicionamentos do passado e não consegue olhar o mundo de uma outra forma. Pode ser que aí esteja o problema, nesse jeito estreito, de novo, aqui, ó, cadê? Valete de espadas, que é ter uma visão única, assim, a pessoa botou um negócio na cabeça, aqui o valete de espadas é a cabeça dura, é a teimosia, botou um negócio na cabeça e não há outra pessoa que fale, não está aberto a ouvir. Então, às vezes as coisas acontecem para que você esteja aberto a ouvir outras posições, outras opiniões, outros sentimentos, ouvir o outro, né? E não se fechar desse jeito. Mais uma, por favor. Gente, desculpem, eu moro numa avenida, é um barulho. Saem 4 cartas aqui. E todas são arcanos maiores. O arcano do louco, que pede para que você se jogue, é essa carta aqui, ó. Vá, confia, vai no mundo. Coragem. Coragem para enfrentar os desafios. Coragem. Ao mesmo tempo, eu já vou falar dessa outra aqui. Eu vou falar de algumas primeiro, vou deixar uma por último. O arcano do carro, que é assim. Eu tenho uma opção para cá, outra para lá. Tá, eu vou sendo levado pela maré, ou eu vou segurar as rédeas da minha vida e eu vou decidir como que eu vou. Sai o arcano do Papa. O Papa fala também de organização, de equilíbrio. Só que ele adverte para algumas questões assim morais, né? As coisas dão certo desde que você tenha uma atitude correta também. É uma carta que fala que tem aqui uma proteção espiritual, e tem, ok? Mas, ao mesmo tempo, sai o arcano do diabo. O arcano do diabo, ele pode falar de tantas coisas, pode falar de magia, eu não sinto que seja o caso aqui, não. Ele pode falar também, cadê o Papa? Deixa eu pôr o Papa aqui Ele pode falar também, o diabo, sobre o ego, sobre questões internas. Às vezes eu fico dando vozes à fofoca, à maledicência, ao julgamento do outro, às más interpretações, né? Então eu fico lá tomando chá com as minhocas da cabeça, isso aqui vira um verdadeiro inferno. Eu sinto que é nesse sentido, isso aqui está no seu inconsciente, não é uma energia externa. Então, você mesmo acaba sendo o seu próprio inimigo. A espiritualidade, o anjo da guarda, pode proteger a gente? Pode, mas não pode proteger a gente da gente mesmo. Às vezes você criou uma ideia de que fulano é assim, você está julgando. Você está lá preso, às vezes, num rancor. Olha o movimento do arcano do diabo na bandeja. Passado consciente. Vamos buscar as soluções para evitar essa torre aí. Uau, passado consciente é a roda da fortuna. A roda da fortuna é o movimento na vida, são as mudanças de destino, mas o destino só muda conforme as nossas ações, né? Então é uma carta, sim, de instabilidade, é uma carta de obstáculos, aqui tá no passado, tá? Então você passou por situações muito difíceis,
E vem mudanças. Algo que parecia assim intransponível, ela é transponível. Algo que parecia confuso, ela chega à solução. Mas é uma carta que precisa das nossas escolhas, das nossas ações. Como que a roda da fortuna se manifesta na minha vida? A favor ou ao revés? Depende das minhas escolhas. O que eu estou plantando para colher? Qual o futuro esperado? Nossa, voou aqui. O rei de espadas. E ele caiu na posição do bloqueio aqui. O rei de espadas é o rei da vitória. Na mitologia grega, ele é Ulisses, né? Ele é o que teve a ideia do cavalo de Troia. Ele venceu uma guerra porque teve uma ideia genial. Só que ao mesmo tempo, apesar da vitória, do domínio, ele tem uma liderança rumo ao sucesso, sim. É a carta da vitória, uma vitória determinada pelas minhas ações, mas ao mesmo tempo eu preciso tomar cuidado porque as atitudes deles não eram muito éticas desse rei aqui. Tá? Às vezes pode, como ela saiu na posição do bloqueio, às vezes ele pode estar ligado à frieza. Tem um lado totalmente emocional, ao mesmo tempo tem algo frio. Mais uma carta para o inconsciente. 6 de copas, ó. No seu inconsciente existe aqui como é que é a palavra? Não é lamento, é um lamento, mas não é essa palavra, fugiu a palavra do 6 de copas. É como se, nostalgia. É como se eu ficasse lembrando, né, do passado. E eu não saio disso, eu fico naquela recordação, mas é uma recordação com lamentação, de angústia. Uma nostalgia daquelas coisas que não foram como eu queria, que não tiveram solução. Isso aqui que te leva a essa dor aqui, ó. E aí você não está enxergando a solução, você está sempre olhando a situação por um lado negativo. Influências externas. Nossa, me dando dor de cabeça quando eu falo de influências externas. Cavaleiro de copas, na posição do bloqueio. O cavaleiro de copas é assim, é uma promessa, uma sedução, mas também é uma carta que fala de ilusão. Ah, virou mais uma aqui. E o 2 de ouros. O 2 de ouros é uma carta de equilíbrio, assim, malabarismo. Sabe quando você fica fazendo malabarismo com os recursos? É uma carta de impasse, de adiamento. Você vai conseguir retirar esses obstáculos, mas tem obstáculos aqui que te levam a esse adiamento. Medos e temores. Medos e temores cai. O sofrimento. Nossa, um coração partido. Tem muita dor aí, muita dor no coraçãozinho de câncer. Essa dor aqui, que está na posição de medo, é medo de sofrer novamente. E aí, acaba evitando, afastando a felicidade. Aqui é a carta da felicidade. Afasta também a completude, afasta a evolução, o progresso. O medo de sofrer te congela, te paralisa. E aí você fica com uma visão estreita das coisas. Ô, canceriano, não precisa disso. É preciso trabalhar seus traumas. O medo de sofrer te leva a ficar preso num ciclo de dor. Mas olha uma coisa. A memória de sofrimento, ela já está aí dentro. Já está aí no seu coração. Fingir que ela não existe não é tirá-la de você. Porque você acaba tendo atitudes, ó, e acaba afastando a sua felicidade, acaba afastando a sua evolução. Aqui é uma carta de evolução espiritual, o arcano do mundo, da completude. Acaba afastando o amor. A espiritualidade vai ajudar você a sair desta dor. Reforce a sua fé. Você receberá ajuda para sair desta dor, deste padrão
que está instalado no seu inconsciente e que se repete há muito tempo. Uma terapia também seria muito bom, principalmente com apometria, para limpar os padrões inconscientes que estão instalados na sua psique. Resultado esperado. Caiu no chão aqui. O Rei de Copas. Caiu no chão o Rei de Copas. Espera aí que eu vou pegar. O Rei de Copas é uma carta assim, de progresso, de felicidade, de confiança. As coisas vão dar certo. E ela fala de capacidade de fé. Então, olha só. Mantenha a sua fé, reforce a sua fé. Você tem o merecimento da espiritualidade para ser ajudado, para que tudo dê certo. Uau, adorei. Adorei, canceriano. Então, esse padrão que está aí instalado há muito tempo dentro de você, vão ser removidos esses obstáculos. Mas faça a sua parte. Reforce a sua fé. Faça terapia. Olhe o mundo por outra perspectiva. As coisas vão mudar. É o momento da sua evolução, do seu amadurecimento. Uma runa, por favor, como resumo da leitura, para o signo de Câncer. Por isso que sai o 3 de Copas, que é a comemoração. Você vai conseguir comemorar. Uma runa, por favor. Caíram duas. Ingus e Feu. Ingus e Feu. Ingus é a runa da fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar o que foi começado. Ingus dá forças para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos e preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, ó, o que a gente falou aqui o tempo todo, relacionamentos e projetos, para deixar o caminho livre às mudanças. Então a gente precisa encerrar alguns ciclos, inclusive internos, de formas de pensamento, jeito da gente agir, para que a gente consiga no futuro abrir espaço para o novo, fazer diferente. Ingus está ligada à Lua. Vou colocar a energia da Lua. Lua fala do inconsciente, também fala de mãe. Veja se tem alguma dor ligada à sua mãe que precisa ser trabalhada. Coragem, lembra? Saiu aqui o arcano do louco. Coragem para olhar para as dores. Coragem para cicatrizar essas feridas, porque quando você não cicatriza as feridas, você bloqueia a sua felicidade. Ingus está ligada à Lua, por isso influencia o lado feminino do ser. Vamos colocar Vênus, o feminino. Gerando novas formas de viver, inclusive despertando interesse em encontrar a pessoa certa para o relacionamento amoroso, o Cavaleiro de Copas. Só que ele saiu aqui. E o 2 de Copas, que é o amor. É o amor verdadeiro. Ele está no seu caminho. São só essas dores do seu passado, acredito que tem a ver com a infância, né? Que impede de você mudar, mas você, olhando para suas feridas, lembra, elas já estão aí dentro. O terapeuta, a terapia, não vai fazer doer de novo. Vai só tirar a cortina assim, falar assim, vamos colocar um remedinho aí? Porque eu fingir que a dor não existe, não quer dizer que ela não exista. E a outra runa que saiu, Feu. Posses, sucesso proveniente de esforço próprio e superação dos obstáculos. As atividades já foram iniciadas e terão progresso desde que sejam mantidas as ideias originais. Analise o valor da sua vitória e utilize-as da forma correta. No campo afetivo, Feu traz a aproximação de relacionamentos. Lembra, essa pessoa, ela não pode ser o seu pai, a sua mãe, esse novo relacionamento. Quando a gente está com a nossa infância ferida, a gente vai buscar no parceiro que ele seja alguém que vai entrar nesse lugar de pai e mãe. Isso fica pesado demais para esse relacionamento. Eles não são nossos pais. Então, a palavra solteiro significa só e inteiro.
Ó, precisa iluminar as dores aqui, tá vendo o coraçãozinho preto, que são as dores? Precisa iluminar, olhar para elas, para colocar um curativo, para que você consiga mudar, para que o amor venha. Alertas dessa runa. Reflita antes de tomar qualquer atitude. Olha só, valete de espadas. Reflita, você está às vezes olhando por um viés estreito. O que é esse viés estreito? Um viés marcado por dor, um olhar marcado por dor. Aqui fala para esperar o momento certo de agir. Vamos tirar agora 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua, como aconselhamento para o signo de Câncer. Tenha resiliência para olhar para as dores. Olhe para dentro de você, para o espelho da sua alma. E conecte-se com a natureza. Isso vai te fazer bem. Eu espero, assim, de coração ter ajudado, Câncer. A gente se vê na próxima leitura. Curta, comente, compartilhe.